Mas vamos começar falando do que aconteceu em São Januário. O Vasco entrou embalado, mas acabou perdendo para o São Paulo e deu fim a uma sequência legal de vitórias. A paixão pelo clube afloradíssima. A animação da torcida do Vasco antes do início da partida. Vai pra Libertadores. A gente vai pegar a Copa do Brasil. Tá garantido. Vascão agora é G5, G7 Libertadores. Vaga direta, campeão da Copa do Brasil. Essa confiança toda, fruto da boa fase do time. São 3 jogos sem levar gols. Você lembra a última vez que isso aconteceu com o Vasco no Campeonato Brasileiro? Não lembro. Tem tempo, hein? Acho que foi 14 anos, se não me engano. Quase, há 13 anos. A sequência foi de 7 partidas sem sofrer gols. Na época do Dedé ainda. O Vasco tá fazendo uma campanha muito boa no momento. Se vencer o São Paulo, chega a 5ª vitória consecutiva. Há quanto tempo isso não acontecia no Campeonato Brasileiro? 5 vitórias seguidas. Eu acho que uns 10, 11, 12 anos. Isso aí deve ter sido lá para 97. 1997. Naquele ano, o clube terminaria campeão da competição. Com Barros e o Tietê, assim, na volância, controlando mais, tá dando espaço pro Coutinho abrir o jogo e criar com Ryan, Andrés Gomes e o Nuno. Qual é o nome dessa tática? Chamada dinizismo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo, a gente foi extremamente dominante. Com um pouco de dificuldade para fazer o gol. A primeira boa chance só apareceu aos 28 minutos. Escanteio cobrado pelo Coutinho na cabeça do Ryan. Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Eita, não, trave. Na trave! O Vasco chegou chegando. A defesa afastou e depois de mais algum esforço e luta, a bola sobrou pro Robert Renan, que pegou de primeira, e o Rafael defendeu. Tá sendo bom ser vascaíno agora? O que? Muita coisa. Até o treinador da seleção brasileira quis estar em São Januário ontem. Veio observar jogadores para a convocação de hoje. Assistiu ao jogo na sala da presidência do clube. Viu o Léo Jardim salvando a equipe com o antebraço. E o Andrés Gomes quase acertando o cantinho. Só que esse o Ancelotti não pode convocar porque é colombiano. Sabe qual é o meu medo, né? Qual o seu medo? Levar o time inteiro. Ué, Coutinho em seleção, Ryan em seleção, PH já é seleção, O homem vai prejudicar a gente nessa aí, hein? PH é o lateral Paulo Henrique. O único jogador do Vasco que esteve presente na última convocação. Fez até gol no amistoso contra o Japão. Contra o São Paulo fez pênalti. Essa foi a marcação do árbitro Wilton Pereira Sampaio depois de ver as imagens no VAR. O PH puxou o Arboleda pela cintura. O experiente Lucas Moura bateu e fez São Paulo 1-0. A gente foi muito dominante, a gente botou pro segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. E faltou inspiração pra gente fazer o gol. Tentativas foram muitas. PH abriu para o André Gomes, na linha de fundo ele rolou para trás e o Coutinho bateu cruzado, fora, e passou perto. Lançamento para o Andrés Gomes, que invadiu a área e frente a frente com o goleiro concluiu. Defesa do Rafael. Aos 35 do segundo tempo, o Vasco tinha 6 jogadores ofensivos em campo, 4 atacantes e 2 meias. Não adiantou, o gol não saiu. Substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu. O segundo gol para o São Paulo. Cabeçada dentro da pequena área do Luiz Gustavo, outro jogador experiente do time paulista. 2-0. Um placar que interrompeu a sequência de vitórias do Vasco, mas não a empolgação do clube. A gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. A gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente, que a gente tem o objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. Olha aí, gente, eu não lembrava mais como é que era esse rostinho do Pedrosa, assim, as canjicas de fora. Porque era só sorriso, só... Ih, olha lá, continua Vene. aqui, Fernanda. Ai, Vene Casagrande. Pedrosa. Respeita o momento. Olha o pote. Vene, boa tarde, você de casa, segundou. Vamos falar sobre essa rodada maravilhosa ou não. Pra mim, a rodada foi boa. Não foi bom é o quê? O meu time.
Tem um negócio que acontece no futebol, um fenômeno. Ô, Lucas Pedrosa, o que aconteceu com o Vasco em pleno São Januário? Bandeirão novo, torcida lá como sempre apoiando. Ninguém esperava que o Vasco ia perder para um freguês dele, porque o São Paulo tem a freguesia com o Vasco. Dentro de São Januário, principalmente. Uma sequência tão boa. O que aconteceu, Pedrosa? Olha, Fernanda, você não citou um fator que também foi muito importante na minha opinião. O quê? Carlo Ancelotti em São Januário. Ah, tem isso, né? Assim, se a gente for olhar Vamos botando imagens dele aqui. O prisma, se a gente for olhar pelo prisma do resultado, o resultado foi muito ruim. Olha ele lá. Pode ir falando. Pra briga do Vasco. Porque o Vasco tinha uma oportunidade de colar no Fluminense e no Botafogo. O Vasco tinha uma oportunidade de abrir distância para um adversário direto na briga pela Libertadores e perdeu para esse adversário. Lembrando que o Fluminense perdeu para o Ceará também e seria uma noite perfeita para o vascaíno conseguir continuar sonhando com essa vaga na Libertadores, que não está longe. Agora, pelo prisma do desempenho, eu não posso ser oportunista aqui, Fernanda, e falar que o Fernando Diniz perdeu o jogo. E falar que o Fernando Diniz, ele teve umas ideias que ele nunca teve. Quais foram essas ideias, pra quem não assistiu? Ele mexeu errado no segundo tempo. Só que isso faz parte do jogo, gente. Primeiramente, uma hora o Vasco ia perder. No primeiro tempo, o Vasco teve mais chances do que o São Paulo, principalmente na cabeçada do Ryan, aquela bola na trave, que poderia mudar o jogo, era 1-0 ali, poderia abrir o jogo e ser outra realidade da partida. Depois o próprio Robert Renan conseguiu emendar esse chute aí que a gente está vendo na tela. E o Rafael, que foi o melhor em campo, o Rafael fez 8 defesas, ele foi o melhor em campo disparadamente, conseguiu evitar o gol do Vasco. Aí vem o balde de água fria. Por quê? Porque o Paulo Henrique, de forma infantil, como a gente falou aqui, ele foi agarrando o Arboleda lá da ponta da área até o meio da área. Se ele começa segurando o Arboleda e depois larga para poder tentar disputar a bola, não seria pênalti, porque é o tipo de empurra-empurra, puxão aqui, que a gente vê no campeonato o tempo inteiro. O grande erro dele foi ter abraçado o Arboleda do início até o fim da jogada. Então, para mim, isso é pênalti. Não tem como falar que não é pênalti. O Lucas bateu e aquilo desmoralizou o Vasco para o intervalo. Volta do intervalo e veja bem, até o momento das substituições que o Diniz fez, colocando o Verratti e o Matheus França, o Vasco estava jogando bem. Parecia que o empate era questão de tempo. Teve uma chance com o Coutinho, teve uma chance com o Andrés Gomes, tiveram outras oportunidades que o Vasco conseguiu criar e o Vasco estava bem com aquela mesma formação que tinha entrado no primeiro tempo. Tava claro que para mim era uma questão de tempo, até pela força da torcida e tudo mais. O Diniz se desespera. O Diniz, ele é ansioso naquele momento ali, quando ele mexe com 13 minutos de segundo tempo. Eu acho que essa ansiedade não era só uma coisa do Diniz. A ansiedade de você ter o Carlo Ancelotti ali, para Coutinho, Ryan, Paulo Henrique e também Léo Jardim. Léo Jardim foi bem, mas os outros três me pareciam ansiosos para poder decidir, para poder mostrar para o professor e para outros jogadores que estavam ali, causou também uma ansiedade no time e o próprio Fernando Diniz foi ansioso na mexida. Ele tira o Barros para piorar. O Barros, ele é o equilíbrio da equipe do Vasco. Eu entendo que o Barros teve uma entorse no primeiro tempo, o Diniz falou que ele fez gelo no intervalo e tudo mais, mas não foi por isso que ele saiu. O Barros, ele sai, e eu estava bem do lado do banco de reservas, eu fiz essa transmissão ontem, e ele não recebe atendimento, ele não recebe nada. Foi uma opção técnica. Ele prefere deixar o Tietê, que é o quê? Um cara que tem mais saída de bola e tudo mais, mas o Tietê não marca metade do que o Barros marca. Então você tira totalmente o equilíbrio do time. Era melhor ele ter tirado o Tietê, colocado o Matheus França, como ele colocou, e deixado o Barros na equipe para deixar um time mais pelo menos equilibrado. Eu acho que essa é a palavra que faltou ontem. E para piorar as mexidas do Diniz, o Matheus França não entrou bem. É um jogador que vem crescendo, que vem treinando muito bem. Eu acho que já entrou bem em outras partidas, mas ontem ele entrou muito mal. E isso fez com que o Vasco perdesse o controle que estava tendo antes da partida, antes das mexidas do Fernando Diniz. Depois o Diniz só piorou a situação dele. Ele colocou 7 atacantes, ele deixou 2 zagueiros e apenas o Paulo Henrique como defensores. O Vasco se abriu todo, se colocou como um time vulnerável, perdeu o equilíbrio e o São Paulo continuou atacando. São Paulo que foi muito maduro dentro da partida. Acho que tem que também dar mérito para o que o São Paulo fez na partida de ontem. O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino fizeram uma partida impecável e o Crespo soube entender as mexidas do Diniz, colocou gás novo com o Rigoni, com o Ferreirinha e o Luiz Gustavo. Quando o Luiz Gustavo entrou, ele faz o segundo gol. Então, cara, assim, pra ser muito sincero,
Eu não posso ser oportunista aqui de ficar criticando o Fernando Diniz, porque assim é o Fernando Diniz. Ele é um cara que anda na linha tênue entre a genialidade e a linha tênue entre os erros. E assim é o futebol. Então, assim, como o Diniz conseguiu ganhar a partida contra a Vitória, apesar de estar com um a mais, o Diniz faria isso de qualquer forma, porque ele faz isso. Ele tira zagueiro para botar volante, ele tira lateral para botar atacante. Assim é o Fernando Diniz. Então não tem como eu ser oportunista aqui, não tem caça às bruxas, o futebol continua, o campeonato continua e o Vasco uma hora ia perder. Segue o jogo. E calma lá também, né, Vene? Se tem algum torcedor nessa pegada aí de caça às bruxas, endoidou. Porque é o pacote que se vem com o Fernando Diniz. Esse bom futebol que o Vasco pratica é porque ele é esse tipo de treinador. E também todo mundo sabe, o Cris sabe muito bem, que quando ele acha que ele perdeu o controle do negócio, ele é corajoso, é franco atirador. E aí, ó, quando dá certo, ele é um gênio. Quando dá errado, ele é um maluco? Não é, né, o Venez? Todo mundo já sabe que ele é assim. Concordo, Fernandinha. Se desse certo, a gente estaria aqui elogiando, e deu errado e a gente vai estar aqui criticando, porque eu acho que o Vasco da Gama ele perde justamente nas alterações que o Fernando Diniz fez, porque foi muito na base do desespero. Para mim, o pior erro dele, analisando o contexto do jogo, o que estava acontecendo dentro da partida, foi quando ele tirou o Cauã Barros e decidiu manter o Tietê. Em determinado momento, era o Coutinho que estava sendo o primeiro volante. Então, o São Paulo soube tirar proveito dessa situação, porque o Coutinho, com todo respeito, ele não consegue marcar, não é a característica dele, e aí ele ficava sobrecarregado na hora de atacar, até porque o Vasco, em determinado momento, estava com 5 atacantes. Tanto é que, para o primeiro e para o segundo tempo, o Vasco dobrou o número de cruzamentos na área, porque ele estava com vários atacantes, um deles era o Verratti, que sabe explorar muito bem a bola aérea, mas mesmo assim, o São Paulo, embora o São Paulo esteja vivendo uma má fase, mas uma das virtudes da defesa do São Paulo é justamente a bola aérea. O Arboleda, inclusive, é um baita zagueiro e soube tirar proveito dessa situação. Ele ali tirou várias bolas aéreas que o Vasco tentava explorar. Então, eu acho que é uma derrota que não tem caça às bruxas, estou na linha de vocês. Não é nenhum absurdo você perder para o São Paulo, embora o São Paulo esteja vivendo um péssimo momento. Eu não esperava, vou ser muito sincero, falei aqui na sexta-feira que eu achava que o Vasco da Gama fosse vencer esse jogo, mas se vencesse também não seria um absurdo, porque no primeiro tempo o Vasco foi melhor, porém teve o pênalti infantil do Paulo Henrique, e isso a gente precisa mencionar, e no segundo tempo, até as alterações do Diniz, por volta de 15 minutos, 16 minutos do segundo tempo, o Vasco também era melhor, só que o São Paulo foi mais letal. Inclusive, o São Paulo poderia ter feito 3, porque o Rigoni perdeu um gol, assim, inacreditável, um gol absurdo. Mas não tem nenhuma caça às bruxas, agora é pensar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente mostrou ali o Ancelotti, que estava ontem lá, como o Pedrosa citou, olhando o povo todo, a taça de vinho na mão. O homem tá sabendo viver, hein? Olha lá, quem ele foi olhar? Ryan, talvez? Léo Jardim? Paulo Henrique? Do São Paulo? É informação, tá? São 4 jogadores do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho e Ryan. E do São Paulo, acredito que o Marcos Antônio, porque é o meia que já fez parte da pré-lista da convocação do próprio Carlo Ancelotti. É muito bom jogador, o Flamengo queria, inclusive. Sabe quem é apaixonado nele? O José Boto. Foi quem o encontrou. Exato. É apaixonado no futebol dele. Muito bom jogador. E a convocação de hoje, ela vai priorizar jogadores que atuam no Brasil, no futebol brasileiro. Então, ele foi lá assistir e deve ter se encantado. É uma imagem aí, pra quem não pode ver, do Ancelotti num camarote e ele observando a festa do Vasco na entrada de campo, ele também com uma taça de vinho na mão. O Samir Chaldi também. Que é o presidente da CBF. O novo presidente da CBF, porque estreitou laço com os clubes. É verdade. Porque era difícil ver o antigo presidente. Tem muita coisa assim. boa mudando. Falar nisso, hoje tem convocação, tá bom? Da seleção brasileira às 3 horas da tarde para 2 amistosos, os últimos até o fechamento do ano e até a Copa do Mundo também. Os 2 próximos serão com times da Europa, né? Só em março do ano que vem. E o Vasco perdeu 2 peças importantes para o clássico contra o Botafogo. Eu abri aqui o programa brincando com isso, mas é verdade. O Nuno Moreira e o Paulo Henrique levaram o 3º cartão amarelo e estão fora do meu jogo com você, Lucas Pedrosa. Tô triste? Não tô, tá? Porque quando é negócio de lesão, a gente fica, né? Agora, cartão, meu irmão, eu tô feliz. Eu comemorei ontem tipo um gol. Foi gol do Botafogo? Não, foi faz mais falta. Foi porque assim, na direita tem o Pumita, né? Que pode dar conta do recado. Mas aí você também tem a entrada do Verratti. Você traz o Ryan pra ponta direita, coloca o Carlos Andrés Gomes na esquerda, Coutinho e o Verratti, que é uma formação que tá longe de ser ruim. Então, assim, lógico que a perda do Paulo Henrique e do Nuno é muito ruim. O Nuno, inclusive, no primeiro tempo fez um jogo ruim. No segundo tempo, ele voltou muito bem. Aí o Diniz tirou ele. Não deu pra entender também.
Mas assim, eu acho que para esse jogo de quarta-feira, você colocando o Pumita, que é um bom lateral, e colocando o Verratti novamente, o Vasco continua tendo um time forte. Ele tentando mostrar pra mim que ele tá tranquilo, viu? Esse ar dele, né? Tipo assim, eu tenho o Puma, eu ponho não sei quem, eu ponho o Nenené. É uma seleção, né? Ponho o Ryan. Você percebeu ou eu vi sozinha? Não, eu percebi, eu não ia falar nada. Aí ele, não, eu tô tranquilo. O clima já tá pesado. Eu boto o Verratti ali, aí boto também o Coutinho, aí boto não sei quem. Onde é o jogo, Pedrosa? Eu fico com pena por causa disso, velho. Onde é o jogo? Nuno e Paulo Henrique vão perder a festa. Complicado, cara. Ou não, né? Vão assistir de camarote. Pode ser. Olha, Pedro. Briguem! O Botafogo perdeu alguém pra esse jogo? 15 pessoas. Calma. Eu tô até preocupada, porque eu tô até sem beber água gelada, que eu tô com medo de eu ser a próxima. Entendeu? Eu tô ansioso pra ver esse Botafogo, essa escalação. Ai, meu Deus. E o Vasco se movimenta para ter o zagueiro Cuesta de forma permanente. Adroniceu isso, Pedrosa? Não só isso. Acho que a gente tem 3 informações muito importantes para dar. Pode passar direto, aqui. que a gente vai trocar. Eu falei ontem na transmissão lá da Casa TV também, mas é importante a gente passar o panorama sobre Ryan, Diniz e o Robert Renan e o Carlos Cuesta. E não só eles, mas também o Carlos Andrés Gomes. Vamos lá. Vou pelo Ryan. O Vasco já estuda um projeto, já conversa praticamente toda semana com o Valquimar, que é o pai do Ryan, e também um dos representantes, com os empresários do Ryan. Para quê? Para apresentar ao Ryan uma proposta de 5 anos de contrato e também com um salário na casa do R$1 milhão. Por que isso, Pedrosa? Primeiramente, o Ryan tem contrato até o fim de 2026, então no ano que vem já seria o último ano de contrato do Ryan. A gente sabe que propostas vão chegar. O Ryan é sondado por diversos clubes das diversas prateleiras no futebol europeu e também do mundo árabe. Então é um jogador que, para sair do Vasco, tem que ser uma proposta boa financeiramente para o clube, para ele e também com o projeto esportivo. O que o Vasco tenta mostrar para o Ryan? Primeiro, hoje ele está no radar da seleção brasileira, ele é um atacante de um dos principais times do futebol brasileiro, ele é um garoto que tem apenas 19 anos de idade, ou seja, ele ainda tem idade para ir para a Europa no ano que vem, quando ele completar 20 anos, e o Vasco não quer que aconteça com o Ryan o que aconteceu com muitos jogadores aqui no futebol brasileiro, que saem, batem na Europa e voltam. Exemplo, Vitor Roque. Voltou para o Palmeiras, foi mal no Barcelona, não conseguiu se firmar e nem no Betis. Outro exemplo, Caio Jorge, foi para Juventus, rodou por times menores por lá, voltou para cá, tá no Cruzeiro arrebentando. Então o que o Vasco quer mostrar para o Ryan é que ele pode continuar aqui e se desenvolver como jogador de futebol a ponto de ele ficar próximo de uma Copa do Mundo. Não só isso, se o Vasco for para a Libertadores do ano que vem, é mais uma competição que o Ryan vai estar jogando. Gabigol e Pedro. Gabigol e Pedro também é outro. Eu posso dar 500 exemplos aqui, para que ele não antecipe essa ida e acabe freando a evolução da carreira dele. Então o Vasco tem tentado e vai apresentar essa proposta para ele para ficar com o Ryan. Se chegar uma proposta financeiramente absurda, aí não tem como segurar, é sonho, o Vasco precisa, faz parte. Mas esse é o projeto esportivo do Vasco. Fernando Diniz, uma aspa que eu ouvi de uma fonte da diretoria ontem, abre aspas. Por nós, a gente fica 100 anos com o Diniz. Ou seja, ele é um treinador que o Vasco quer à frente do projeto esportivo do Vasco da Gama. Por longos anos. Eles usam muito o Abel Ferreira como exemplo e talvez também até uma questão que tenha acontecido com o Felipe Luiz, que eu já falei aqui diversas vezes. Para mim, esses técnicos têm que ter segurança e dinastia para que isso possa acontecer e esses clubes vençam também. Então é outra informação. O Vasco em breve vai iniciar conversas para renovar com o Fernando Diniz. Sobre o Carlos Cuesta, Robert Renan e Carlos Andrés Gomes, são 3 jogadores que estão no radar para serem comprados. O Vasco quer comprar esses 3 jogadores e ficar com eles para o ano que vem, porque já entenderam que eles deram respostas dentro de campo. Muito bem! Muito bem, Fernandão, eu acho que você compactua da minha visão de que é um jogo, é um percalço do caminho, não tem motivo para desespero. Não pode ter, GV. Até porque eu quero fazer uma pergunta para você, para o Bocão, para a galera que está em casa. Por mais que a gente se prepare para qualquer coisa, Qualquer coisa, na vida, tirando o futebol, sempre vão acontecer coisas que estão fora do nosso controle. Claro, pô. E aquilo que você se preparou da melhor forma possível pode dar errado, não pode? Até com 2 minutos de coisa. E aí a gente chega no futebol que ainda tem um agravante, que tem um adversário, que se prepara tanto quanto tentando vencer o jogo. E na minha opinião foi isso que aconteceu com o Vasco. O Vasco fez um grande jogo mais uma vez dentro de casa. Criou oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Ah, não teve competência para botar a bola para dentro? Pode até ser que sim, mas o Ryan, que é um moleque que tem sido decisivo pra caramba, e acredito que o Ancelotti estava lá
muito mais para vê-lo de perto, né? É óbvio que ele foi ver o jogo de um contexto mais geral, mas para ver o Ryan mais de perto. Teve uma chance de cabeça que normalmente faria, acabou não fazendo, bateu na trave. Teve o capricho de bater na trave, que nem é contado como chute ao gol, que eu acho que isso é um pecado. E ele subiu a beça, né? Não, muito bem, fez o movimento certinho, queixo, ombro, a bola bateu na trave, não entrou. E o Vasco criou outras tantas chances, uma com o Felipe Coutinho, que também não costuma perder, uma batida cruzada no segundo tempo. E acabou cedendo um pênalti que, na minha opinião, tinha que ser marcado. A gente vai ver outros lances iguais não serem marcados. A gente sabe como é que funciona esse empurra, esse segura dentro da área, mas o PH exagerou e foi pênalti em cima do Arboleda. E o São Paulo acabou se aproveitando no segundo tempo de algumas chances que o Vasco acabou dando o contra-ataque, não tinha como não fazer. O Diniz até falou na coletiva uma coisa interessante. Eu fiz algumas substituições parecidas com a do jogo do Vitória e ninguém falou que foi errado. Agora vocês querem contestar, tem muito engenheiro de obra pronta. As coisas podem não ter acontecido da forma que ele queria. Mas o Vasco não teve, em nenhum momento do jogo, falta de ímpeto, falta de vontade de chegar ao gol. E criou muitas oportunidades para isso, só que não fez o gol. E a gente tem que ter uma ideia muito clara de que tem dias que isso vai acontecer. E o maior retrato do respeito que o Diniz tem, do respaldo que ele tem, foi uma coisa que eu não me lembro de ter visto acontecer em São Januário. É o time perder e a torcida aplaudir. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Mas o torcedor mesmo, Nando, o cara que está acostumado a ir a São Januário, que ia quando estava a fase ruim também, ele vai aplaudir. O problema é o Enzo, ou o blogueiro, ou o jornalista que tá travestido ali de torcedor, porque quando vai mal, o cara vai dar porrada. Hoje todo mundo bate mesmo, o cara não esconde muito. Mas, cara, ontem Boca, foi uma grande atuação. O Rafael estava numa noite que lembrou até o GV. Nos velhos tempos. Vocês foram cirúrgicos. Inspiradíssimo. O Vasco ontem, batendo o Vasco, batendo o Diniz, é muita falta de noção, pô. Vocês foram cirúrgicos. Você no início e agora contextualizou, acho que leu meus pensamentos, porque eu não gosto de seguir a Liga de Raciocínio de todo mundo, não. Eu tenho que discordar, tá? Mas nesse caso aí, não tem como discordar, cara. A situação do Vasco, o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, salvo engano. 4. É claro que ninguém ia também vaiá-lo, né? No final do jogo, tendo o que viu ontem, o Vasco foi um time bastante competitivo, de muita entrega, e você disse muito bem, tem trabalho do outro lado também. Os times hoje são muito mais preparados taticamente, estrategicamente, do que uma criatividade de um jogador só para uma tomada de decisão. Claro que ele tem a possibilidade de uma tomada de decisão no jogo, de resolver, como não aconteceu com o Felipe Coutinho, que é um baita jogador, Ryan, que vem fazendo um grande campeonato, poderia ter definido o jogo. O Vasco teve grandes oportunidades de fazer gol. E aí o São Paulo jogou de acordo com as possíveis fragilidades do jogo, das possibilidades do jogo. Contra-ataque, se fechou, centralizou, não deixou o Ryan jogar como ele gosta de jogar, ele ficou um pouco de costas. E crucificar o Diniz por uma substituição, como o Fernandão disse aqui, gente, isso é covardia. Isso é covardia. Nem todo jogador que vai entrar... O treinador não tem bola de cristal, fala assim, você vai entrar e vai fazer 2 gols desse jogo, no outro você vai entrar, você vai me... Pô, pelo amor de Deus, me prejudicar. Não é assim. O futebol, esse que eu falo, são os oportunistas, né, Fernandão? Engenheiro de obra pronta. O Diniz faz um grande trabalho no Vasco. O Vasco não é... O Vasco brigou... Trocaria pelo Ancelotinho? Pô, é agora? Posso pegar um Uber e buscá-lo? Pô, tá de brincadeira, né, pô? Ó, e ele falou exatamente isso que você disse na coletiva, o Diniz. Vamos ver. No segundo tempo, as substituições era no intuito, claro, de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. É isso, ele fez a mesma coisa que ele vem fazendo. E aí é aquilo, tem dia que acontece como a gente planeja, tem dia que não acontece. E a torcida do São Paulo deve estar contente, né, com essa substituição que o Crespo fez, né? Deu certo, né? Matou o jogo. Aí no jogo seguinte, faz a mesma substituição. O São Paulo perde, vão crucificar o cara, o Crespo. Não é assim que funciona. Futebol são possibilidades, as oportunidades que o futebol te oferece. Só que tem 20 times para ganhar, tem 50 times na Copa do Brasil, 110 times para ganhar.
Futebol é só uma possibilidade. Se você não faz, quer ser feliz, acerta a casinha, sabe disso? Boca, mas o problema, exatamente, o problema é assim, quando ele improvisa alguém que dá certo, ele é gênio. Agora até reclamaram porque no final, não sei quem terminou de lateral esquerdo. Se o Vasco vira o jogo, é gênio. E assim, gente, você pode achar você pode achar que você entende pra caceta de futebol, você pode achar que você é o Guardiola, mas nem o treino tu vê. O cara tá ali. Você não pode, numa semana, achar que ele é um treinador pica das galáxias e na outra semana tu questionar a decisão dele, porque tu acha que tu entende mais do time que ele treina todo dia. Plus, ainda, ele vai errar também. Ou tu acha que o Vasco não vai, ele nunca mais vai errar? E que o time do Vasco nunca mais vai ser ruim? Começou 4 vitórias, vai pra 400 agora. Esquece, filho. E não ganhou zorra nenhuma. Só pra voltar pro chão. É isso. Verdade. Volta, aterrissa. 4 vitórias seguidas, o Vasco não tinha desde 1900 e Guaraná de Rolha. Beleza. E Copa do Brasil, só rapidinho. Não, pode falar. Não ganhou, filho. Ah, vai atropelar o Fluminense, vai. Quem combinou? Como? Combinou? Pode ser que Claudique ali não classifique para a Libertadores, eu acho que o Vasco classifica, mas pode ser que não. E pode ser que tome uma porrada do Fluminense e tá fora. Entendeu? Então assim, ó, desce, encara a realidade e continua trabalhando. Pra todo mundo. O torcedor não vai trabalhar, mas não cria a expectativa que tu é o Palmeiras. Tu não erra, pô. Não, é verdade. E essa vitória do Vasco ontem, se acontecesse, se eu não me engano, GV, igualaria só o Vasco, sabe de quando? De 97. Aquele do Edmundo, campeão brasileiro, em cima do Palmeiras, não, 2 empates contra o Palmeiras, porque teve melhor campanha. E nesse ano, o Edmundo, para muitos aí, porque foi um tal de Ronaldo, o melhor do mundo, né? Mas dizem que o Edmundo podia brigar com ele lá, pra gente entender o tamanho do feito do Diniz e desse Vasco que a gente está vendo jogar. E não adianta também crucificar certo jogador ou outro. Tem caras que vão entrar bem em um jogo e vão entrar mal em outro. E dentro das circunstâncias que o jogo também te oferece. Porque é muito mais fácil você destruir do que construir. Claro. Em qualquer circunstância da vida. É mais fácil você destruir qualquer coisa, ó, esse banco, do que construir, do que montar, do que idealizar, criar na tua cabeça e depois fazer, tornar a realidade. Então, tranquilidade, o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo no meio de semana, o jogo lá no Newton Santos. A gente sabe que já teve a semifinal da Copa do Brasil, já vem de um jogo pegado de semifinal de Copa do Brasil, quarta de final de Copa do Brasil, e agora tem um jogo importante para os dois, né? Porque se o Vasco ganhar, encosta no Botafogo, e o Botafogo ganhando esse jogo, sai um pouquinho daquela dificuldade de oscilações que tem tido no campeonato. Se é Vasco, tá na colina.